Olá, eu sou a Flávia Seligman e hoje a gente vai falar sobre a segurança no set de filmagem durante este período de pandemia. Nessa aula, vamos falar sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas no set de filmagem, devido à pandemia da Covid-19. Nossa base para esse estudo é o Guia de Orientação para o Setor Audiovisual, publicado pela Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos, a APTC, e pelo Sindicato da Indústria Audiovisual, o CIAV, ambos do Rio Grande do Sul. E também o modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que iniciou sua propagação na China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019, matando milhares de pessoas e se espalhando pelos 5 continentes. É uma doença que ataca principalmente as vias respiratórias. Os sintomas podem variar de um resfriado leve até uma pneumonia severa. A principal forma de contaminação é através das gotículas de saliva, expiradas na respiração e na fala e aspiradas pelo receptor, ou instaladas no corpo ou superfícies externas, e depois de tocadas, levadas à boca através do contato das mãos com as mucosas, ou seja, boca, olhos e nariz. Por isso, o maior cuidado tem que ser com a proximidade entre as pessoas e o contato das mãos com as superfícies contaminadas. Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso no país de um paciente que voltava da Europa. De lá para cá foram mais de 150 mil mortes e 4 milhões de infectados em todo o Brasil. A demora e a instabilidade do governo em adotar uma política pública para a saúde incentivou o negacionismo e ajudou a disseminação da doença. O set de filmagem. O set de filmagem é um espaço efêmero, criado única e exclusivamente para a rodagem de uma cena ou mais de uma cena que componham o mesmo cenário, figurino e os atores que ali estão. A cena é uma unidade de ação dramática do roteiro que tem equivalência de espaço e tempo. Assim como é construído, o set deve ser totalmente desativado, deixando seu local de origem exatamente como estava antes da rodagem começar. Nós temos uma proposta de divisão do set de filmagem através de círculos por maior ou menor proximidade entre os profissionais que ali estão e a cena que está sendo rodada. O círculo interno é destinado à filmagem do plano, ou seja, apenas aquilo que está sendo gravado naquele momento. Então, o elenco e o cenário no qual ele está atuando, o operador de câmera, o operador de som e o assistente de direção enquanto ou até ele bater a claquete. Depois ele pode sair dali. Depois do círculo interno, nós temos o círculo intermediário, que é o que dá apoio para o círculo interno. Então, são as pessoas que estão mais afastadas, mas elas estão ali para dar apoio para aquilo que está acontecendo no círculo interno. O próprio diretor, ele pode ficar no círculo intermediário, porque ali a gente vai colocar o monitor. Ali também podem ficar o diretor de fotografia, no caso dele não estar operando a câmera, o assistente de direção depois de bater a claquete e, no caso, se tiver maquiador também ali no círculo intermediário, ou seja, ele vai lá, maquia e se afasta um pouco mais daquilo que está acontecendo, e o assistente de produção, caso tenha alguma demanda. É importante que a gente delimite esse espaço, né, bem formatado na hora de fazer o set de filmagem. Isso evita que as pessoas se aglomerem, que as pessoas passem onde não devam passar e torna aquele espaço mais organizado. Por fim, dentro de uma locação, a gente tem o círculo externo, ou seja, todos os demais profissionais que não estão envolvidos diretamente com aquela cena, mas que estão dando apoio ao filme. A minha sugestão é que esses profissionais sejam divididos por ilhas. Por exemplo, a ilha da produção, que toda a produção se concentre no mesmo espaço. Figurino, camarim com maquiagem,
equipamento de som, equipamento de luz, objetos que não estão sendo usados, mas que vão ser usados em outras cenas na mesma locação, um espaço separado para alimentação, banheiros e limpeza. Claro que, além disso, a gente ainda tem o estacionamento, onde as pessoas entram e saem. Mas é importante que as pessoas entrem e saiam em algum lugar onde dê acesso a todas essas ilhas, que não tenham nunca que passar no meio ou dentro do círculo intermediário. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Toda essa movimentação tem que ficar de fora, tem que ficar no círculo mais externo possível. Protocolo de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul. O governo do Estado do Rio Grande do Sul criou um sistema de bandeiras com protocolos obrigatórios e critérios específicos a serem seguidos pelos diversos setores econômicos. Essas bandeiras são definidas pela equação capacidade de resposta da saúde versus comportamento da pandemia na região, ou seja, o número de leitos disponíveis para atender pacientes do Covid versus o comportamento da pandemia na região, a propagação da doença. As diferentes regiões do estado são classificadas pelas bandeiras coloridas de acordo com a propagação da doença e da capacidade de atendimento do sistema de saúde. A bandeira preta, que a gente não teve, é a mais restritiva, indicando isolamento completo, chamado lockdown. A bandeira vermelha indica um distanciamento controlado, rígido para várias áreas de atividade, principalmente aquelas que envolvem a participação de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, o que é o caso do audiovisual. A bandeira laranja permite uma flexibilização do distanciamento, mas ainda necessita de várias medidas de proteção sanitária. E a bandeira amarela flexibiliza bastante o distanciamento, permite atividades em grupo, porém sempre valendo as regras de proteção. Como vocês podem ver nessa tabela, então as bandeiras elas vão se alternando de acordo com a evolução da doença e a capacidade do sistema de saúde de cada região. Por exemplo, a bandeira laranja. A bandeira laranja, ela equaliza a baixa capacidade do sistema com a baixa propagação, ou seja, fica igual. A média capacidade do sistema com a média propagação, também está igual. A alta capacidade do sistema com a alta propagação. É uma bandeira dos números equilibrados. Quando o sistema está acima dos números, a gente tem mais leitos do que doentes da Covid, a bandeira vai ficando cada vez mais clara até chegar na alta capacidade do sistema e a baixa propagação, que é a bandeira verde que a gente também não teve. Segurança sanitária no set de filmagem. Bem, agora a gente vai falar especificamente do audiovisual e do seu protocolo de segurança no set de filmagem. A Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos, a APTC, em conjunto com o Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul, o CIAV, publicou o Guia de Orientação para o Setor Audiovisual, Modelo de Distanciamento Controlado do RS. Esse guia orienta as gravações de acordo com a bandeira de cada região. Então, existem normas para cada bandeira, para poder fazer uma gravação presencial ou, no caso de uma bandeira mais restrita, uma gravação remota. Claro que todas essas gravações, elas não dispensam a proteção individual, que segue igual às demais atividades. Assim, a máscara, ela não é facultativa, e existem outros equipamentos de proteção individual que também não são facultativos, e eles devem compor, então, esse cenário. A gente tem, primeiro, uma proposta de organização do set que é baseada nos estudos feitos sobre a organização da filmagem, seguindo as diretrizes propostas no guia. Então, a gente parte do princípio
que o principal foco de disseminação do coronavírus na atividade audiovisual é a proximidade dos profissionais dentro de uma atividade feita em local fechado, durante a produção, pré, pós e principalmente no set de filmagem. O local de maior risco é o set de filmagem, por quê? Porque ele tem a participação de um número maior de profissionais. A pré-produção ela pode ser feita de maneira remota, com poucas ou nenhuma reunião presencial. A pós-produção é feito por profissionais no seu local de trabalho, mas o set presencial, ele reúne um número grande de profissionais. Cada região vai determinar as suas diretrizes, mas, por exemplo, na bandeira preta, as filmagens só podem acontecer de forma remota, não podem acontecer encontros presenciais, nenhum. Já nas bandeiras vermelha, laranja, amarela, então vai flexibilizando cada vez mais. Essas diretrizes, elas devem obedecer o teto de operação, que estabelece o número máximo permitido de trabalhadores presentes ao mesmo tempo no mesmo ambiente de trabalho. Menos na vermelha, um pouco mais na laranja, um pouco mais na amarela. E também devem definir o teto de ocupação, que estabelece o distanciamento mínimo obrigatório para cada atividade. Na atividade audiovisual, foi estabelecida a ocupação de uma pessoa com máscara ou equipamento de proteção individual para cada 2 metros quadrados de área livre, ou uma pessoa sem máscara nem equipamento de proteção individual para cada 5,5 metros quadrados de área livre. A atividade audiovisual envolve fatores de risco como aglomerações e alto tempo de permanência em ambientes fechados, além do número grande de pessoas no mesmo local. Essas pessoas ficam por mais tempo juntas. Então, esse protocolo também recomenda a diminuição da carga horária dos profissionais para 8 horas na bandeira preta, ou seja, na filmagem remota, e 10 horas nas bandeiras vermelha e laranja, na filmagem presencial. Uso de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. EPIs, eles são equipamentos que são utilizados individualmente pelos trabalhadores em muitas áreas de atividade. Esses equipamentos são acessórios indispensáveis em fábricas, em processos industriais, e agora eles são indispensáveis também no uso de atividades onde as pessoas se encontrem com outras pessoas. Por exemplo, a máscara é um EPI. E a máscara a gente tem que usar o tempo inteiro ao sair para a rua. O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em caso de acidente de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não será exposto a doenças ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa do trabalho. No caso da segurança para a contaminação, para a não contaminação pela Covid, é muito importante e não é facultativo que os profissionais que estejam no set de filmagem usem máscara, o protetor facial, face shield, e jalecos descartáveis, que também protegem mais, propé para botar em volta do calçado, porque fica muito complicado das pessoas tirarem o calçado fora do set, se deslocarem descalços, isso também é muito perigoso. O set é um lugar muito perigoso para se andar de calçado aberto, que dirá sem calçado, porque pode ter um prego no chão, pode ter um vidro no chão, e a gente tem que cuidar. Então, é recomendado que as pessoas andem no set de filmagem sempre de calçado fechado, de preferência de calçado com sola de borracha, tipo tênis, para não fazer barulho. Mas, no caso de uma gravação agora, durante esse período da pandemia, é muito importante que o profissional, quando vai entrar no set, ele ponha o seu propé em volta do calçado e não entre com o calçado sujo vindo da rua. Planejando o set.
Para planejar o set, a gente precisa, num primeiro lugar, dimensionar a planta baixa do espaço para se determinar o lugar aonde se vai colocar cada área ou função. Depois, quando a gente for para o set, a gente precisa indicar todos os espaços com placas para facilitar a identificação das pessoas que frequentam o set. Esses espaços devem ser pensados na planta baixa, para evitar o remanejamento no caso de troca de set na mesma locação. Principalmente o remanejamento de materiais grandes e pesados. Isso serve para economizar tempo e também para evitar o deslocamento. Nesse momento, o menor deslocamento possível. Então, o set já está organizado, as áreas já estão indicadas. O que a gente faz? As pessoas chegam no set, colocam seus equipamentos de proteção e vão se deslocando diretamente para suas áreas. Bom, todas essas áreas devem estar higienizadas antes dos profissionais chegarem e é óbvio que a gente tem que ter em vários pontos álcool gel suficiente para que as pessoas possam frequentemente limpar as mãos. Ver o lugar onde tem a lixeira daquele local e colocar o lixo lá. O camarim, ele também mudou completamente agora durante a pandemia. Por quê? Porque o ator não pode ser maquiado por alguém. O maquiador pode estar no set? Pode estar no set, mas ele vai estar no set para orientar. Ele pode orientar através de uma videochamada, enfim. Isso também pode ser. O figurino é entregue absolutamente higienizado para o ator e o ator vai se vestir sozinho. No lugar onde o ator se veste tem que estar completamente higienizado e quando sai um ator para entrar o outro para se vestir, tem que higienizar novamente. Bom, voltando para os espaços, a gente tem um espaço para o equipamento, que deve ser sempre o mesmo, para os técnicos virem, colocarem o equipamento no mesmo lugar e se deslocarem somente naquela direção. Espaço para objetos, tudo tem que estar higienizado, equipamento, objeto, tudo tem que estar higienizado e, obviamente, quando tem que estar higienizado quando entra, tem que higienizar quando sai. Se necessário, a gente vai ter um espaço para confecção de efeitos especiais, como barro, sangue, mofo. Isso também tem que ser alocado em algum lugar distante, porque as pessoas vão estar com a mão ali, vão estar tocando, e também aonde vá o mínimo de pessoas possível. E, por fim, o banheiro, que vai ser absolutamente higienizado cada vez que alguém entrar. Controle das ações determinadas pelo protocolo de segurança. Bem, o protocolo de segurança recomenda a contratação de equipe específica de limpeza para os banheiros e demais áreas do local de filmagem, não podendo ser nenhum outro profissional responsável pela limpeza dos ambientes. É muito difícil que um profissional consiga exercer a sua função mais a limpeza dos ambientes. Por quê? Porque ele vai estar, em algum momento, na maioria dos momentos, ligado na sua função específica, e aí ele não vai poder. É preciso ter uma pessoa para cuidar disto, exclusivamente disto. Por quê? Porque ela precisa medir a temperatura das pessoas antes da entrada no set, fornecer os kits de proteção individual, jaleco, máscara, face shield, propé. Precisa controlar o uso das máscaras. Por quê? Porque uma máscara ela pode ficar cobrindo a boca e o nariz durante 4 horas. Uma boa máscara, com bastante proteção. Só que se for um lugar úmido, se a pessoa estiver suando muito e a máscara ficar úmida, ela não dura 4 horas. A gente tem que trocar de 2 em 2. Então, esse profissional vai ficar atento e é legal que ele faça uma planilha para controlar todas essas trocas de equipamento de proteção. Também o profissional da limpeza vai ficar atento à entrada e saída do banheiro, porque ele precisa ser muito bem higienizado cada vez que alguém entrar
e sair. Usar toalhas de papel descartável e tudo no set descartável. Fica completamente vedada a utilização de qualquer pano, toalha de pano, pano de prato e outras coisas que possam guardar, então, essa sujeira. Esse profissional também vai fiscalizar a higienização de todos os objetos de cena e da alimentação, quando a alimentação chega, e depois fechar tudo aquilo que foi descartado num saco de lixo, lacrar o saco de lixo e botar no lugar aonde ele deve estar. Essas operações de segurança, elas podem ser registradas durante o set em planilha. E é bem importante isso, porque também organiza o que o profissional da segurança vai fazer no set. E claro que, junto com a passagem da ordem do dia, no início da diária, o assistente de direção pode reforçar todas as medidas de segurança sanitária, lembrando sempre, que, de acordo com a necessidade da locação, o uso de EPI não é facultativo. Máscara tem que usar sempre. Numa locação interna tem que botar o jaleco, tem que botar o propé. Então, tudo isso tem que ser absolutamente cuidado por esse profissional que vai ficar encarregado de controlar a segurança. Maiores informações podem ser conseguidas no guia de orientação de segurança que foi publicado pela PTC e pelo CIAV. Mas é importante que todo mundo leia, que todo mundo discuta isso com a sua produção, que a produção tenha isso muito bem elaborado, porque nesse momento a gente só pode atuar se a gente atuar com segurança. Se não se atua com segurança, então a gente não pode ir para o set de filmagem, porque nós não podemos nos responsabilizar por aqueles técnicos que estão trabalhando conosco, se a gente não dá a eles toda essa proteção. Isso é muito perigoso. Covid não é brincadeira, é uma doença muito séria, é uma doença traiçoeira, que ela pode ir aparecendo devagarinho, ou a pessoa pode estar assintomática e pode também contaminar. E agora a gente vai passar uma entrevista com o diretor de publicidade, Ricardo Gordo Carvalho. Agora nós vamos falar com o Ricardo Gordo Carvalho, gaúcho, radicado em São Paulo, um dos maiores diretores de publicidade do Brasil, com uma grande experiência em trabalhar com crianças e jovens. O Ricardo tem 30 anos de experiência, ele é especialista, então, nesse trabalho com crianças. Ele foi um dos primeiros diretores da RBS Vídeo, aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 80, e trabalhou também por aqui na 0512, na Zeppelin e na Zero Filmes. Ele está em São Paulo, fazendo trabalhos nacionais, como Unilever, campanha do McDonald's, Nestlé, entre outros. Então, vou passar a palavra para o Ricardo, começando com uma pergunta básica: o que é filmar durante a pandemia? É um desafio, é um desafio. Eu fiz um filme com crianças esses dias e muda muito. Os cuidados acabam sendo mais importantes do que a produção do filme, por exemplo. É muito complicado. Tá? A gente abre mão de coisas que normalmente se faria para não ser consequente, não ser responsável e não correr riscos, não colocar as pessoas em risco. Então, por exemplo, a história do horário de filmagem. Tem filmes que seriam necessariamente uma diária longa, e hoje em dia não é possível mais. Você tem 12 horas da entrada à saída, são 12 horas. Né? Não, isso é inegociável. E eu, com criança, eu fiz um filme com um bebê de colo. Já começou que o casting acaba se limitando porque eu fiz questão que fosse o pai e a mãe dele. Porque eu não ia gostar de uma criança, de um estranho esfregando a cara no narizinho, no pezinho do meu filho, entendeu?
chegando pertinho, dando beijinhos. Então eu disse, gente, vamos, por uma questão de sensibilidade, vamos usar o pai e a mãe dele mesmo. Isso acabou que limitou bastante o nosso casting, obviamente. Às vezes a criança é maravilhosa, o pai e a mãe ou não querem fazer, que foi o que mais aconteceu, ou não são adequados, por vários motivos, entendeu? E às vezes a pele não é boa, a mão não é boa, e acaba que limitou bastante. Mas isso é uma das coisas que eu abri mão de ter um casal de repente, porque uma coisa engraçada que acontece é que às vezes o pai e a mãe não são parecidos com a criança, os verdadeiros, sabe? Fala, mas é a mãe dele, mas não parece. No caso aconteceu isso, sabe? Era a mãe dele, mas não parecia. Quando tu faz o casting, tu acha uma mãe parecida com aquela criança, enfim. Mas o que mais foi complicado para mim nesse filme com a criança é que normalmente eu levo 3 crianças. Caso ela não queira fazer, não faz, né? A criança que dá as cartas num filme de crianças. Você não força nada. Primeiro que é impossível. Ela só faz o que ela quer, né? Então eu tive que ir com uma criança. Por quê? Por uma questão de, se eu troco a criança ali, tu tem que fazer a higienização toda de novo da casa. Então o meu backup ficou em casa e eu rezando para dar certo. Uma experiência que eu nunca tive, essa de ir com uma criança só. É um risco, assim, para estar errado é um suspiro, sabe? A criança está com dor de barriga, você não filma. Eu dei sorte, mas é um risco assim, que eu não aconselho ninguém a passar por isso, porque além de você não ter o backup, quando você filma com criança, a hora que para não desgastar muito a criança, quando faz a mãozinha dela é outra criança, o pezinho é outra criança. Você pode, quando ela está no colo da mãe de costas, é outra criança, e você não desgasta o bebê, nenhum deles. Tu vai revezando, né? E eu não pude fazer isso, eu tinha uma criança. Então, eu disse, eu tenho que matar esse filme em 3 horas, no máximo 4 horas, que ela não vai aguentar mais que isso. Então, era um filme complexo, e eu acabei correndo risco. Eu digo, não adianta, nós não vamos deixar de trabalhar porque e nos resignarmos, não é verdade? Aí eu digo, tá, vamos encarar, vai ter estrela. E deu certo, mas o risco foi gigantesco. Gigantesco. Imagina. Tu chegasse a trabalhar com uma equipe reduzida por conta do distanciamento, das novas normas? Sem dúvida. A gente preparou o set no dia anterior, é o que todo mundo está fazendo. Prepara o set no dia anterior, né? Então o diretor de arte, figurino, todo mundo lá preparou, e no dia da filmagem eles não foram. Eles não foram. Tinha um contra-regra para me ajudar nas coisas, mas a equipe diminuiu bem. Não foi figurino, não foi arte, não foi objetos, foi ninguém. Eles foram, depois que eu terminei, eles foram para desproduzir. Nós enxugamos o que deu. Enxugamos o que deu. Não foi cliente, não foi agência, sabe? A gente tinha uma equipe o mais enxuta possível. E vocês se alimentaram no set? A refeição foi no set? Sim, eu fiz a produtora que eu filmei tá bem acostumada já a fazer. E aí, sim, no dia anterior a gente escolhe a comida e chega num saquinho de papel, cada um pega a sua, entendeu? Não tem o buffet, não tem nada, ninguém se serve. Você recebe o saquinho como se passasse no drive-thru do McDonald's, entendeu? Vai, tu recebe o teu pedido, o que você escolheu para comer, e come o seu ali, sabe? Talher de plástico, tudo descartável. Tudo descartável. Eu achei que funcionou super bem. De manhã, a mesma coisa. Chega para o café da manhã, tu recebe o teu saquinho com todas as coisinhas. O máximo que tinha comunitário era a garrafa térmica do café. Só. Nada mais. E vocês usaram equipamentos de proteção individual? Como é que é filmar com isso? Olha, eu acho complicado porque o diretor, o ator não sabe qual é a tua expressão facial, porque é muito na expressão facial que você dirige, né? E eu achei que o bebê ia se assustar com as máscaras. Porque veja que interessante, essa criança tem 5 meses. Ela nasceu na pandemia, ela nunca tinha visto 5 pessoas juntas. Nunca viu. Sim. Então, e tinha ali umas 10 pessoas, todos mascarados, em tudo que é lugar que ela olhava estava mascarado. Eu digo, vai começar a chorar. Não chorou, mas vê só. Mas quando eu ia falar com a mãe, com o pai, como é que eu ia, sabe? Tinha que ser tudo através de eu verbalizar, não podia mostrar a expressão facial, eles não estão me vendo. Para o diretor tem sido realmente complicado.
Mas é isso, todo mundo de máscara o tempo todo. Quando chega no set, a sua máscara vai para o lixo e a produção dá a máscara dela, que é uma que eles decidiram que é a mais apropriada, e vai lá. E passa o dia sufocado ali, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tira só para comer. E sempre tinha um bombeiro no set. Esse bombeiro era responsável pela parte da higienização. E batia 3 horas, ele lá trocava as máscaras geral. Isso achei bem legal também. Ó, tá na hora de trocar a máscara. Trocava a máscara da galera. Isso está fazendo parte do protocolo, que vai ter uma pessoa, assim, eu estou falando do protocolo de segurança. Aqui em Porto Alegre, ele foi publicado pela Associação Profissional dos Técnicos Cinematográficos, pela PTC, em conjunto com outras entidades, incluindo o governo do estado. Então, esse protocolo, ele dá uma série de diretrizes. Uma delas é que tu vai agregar à equipe um profissional que vai ser responsável pela higienização. Então, ele cuida exatamente isso. Cuida a máscara, cuida quando tu entra, quando tu sai. Em alguns casos, inclusive, ele faz aquela higienização por vapor antes da entrada. Entrou o telefone aqui. No caso da produtora que eu trabalhei, eles optaram por ter um bombeiro. Que também está ótimo. Optaram por ter um bombeiro. Então, ele era responsável por tudo aquilo ali. Ficava de olho. Quem entrava, quem saía, batia o horário e subia, trocava todo mundo. A gente acaba se acostumando, mas eu acho que para o diretor, para a produção tem mais cuidados e mais tarefas, mas o diretor tem que se reinventar. É muito diferente. Porque, por exemplo, uma coisa é você ter 8 horas de filmagem, e você sabe que você tem 8 horas e 15 minutos, 8 horas e meia. Se der tudo errado, você estoura. Não mais. Não mais. Acabou. Bateu, tu entra às 8 da manhã. Às 8 da noite, tu vai sair. Você entendeu? Acabou. Não pode. Não. E isso muda muito. Com criança, então, você tem no máximo 4 horas. Porque quando você não, como eu te falei, você não pode descansar ela, porque se tu tem um dia mais longo, tu põe ela para dormir lá, dá um tempinho, ela volta, mas ali não, tu tem que resolver o filme. E aí mais de 3 horas, ela já começa a botar a mão na boca, já era. Tem que... E outra coisa, eu não posso, eu gosto de chegar perto da criança, fazer careta, ficar brincando com ela, não, tá de máscara. Não adianta. Aí não teve jeito. E aí, para isso, então, muito em função disso, em função de segurança, eu optei por ser o pai e a mãe dela. Eu conversei com eles na véspera, eu fiz como estou conversando com você agora, e falei o que eu esperava deles, né? E aí eles praticamente, eu fui o arquiteto do filme, mas quem a relação com a criança foi eles. Porque... Dizia o que eu queria e eles faziam ela, e normalmente eu estou acostumado eu fazer, a estimulá-la, entendeu? A reagir às coisas. Eu estou acostumado a fazer isso. Aí eu tive que contar com o pai e com a mãe, porque eu de máscara, a criança estava nem aí para mim. E me diz uma coisa, com a tua experiência, todas essas modificações que a pandemia e o consequente distanciamento social, porque na verdade no Brasil isolamento a gente não teve, né? Foi um distanciamento. Não. E em alguns lugares nem o distanciamento. Mas assim, tu acha que isso vai impactar nos trabalhos futuros, mesmo depois da vacina? Tem coisa que a gente aprendeu agora e que nunca mais vai sair de perto da gente na atividade do audiovisual? Eu acho que sim. Tem uma coisa que eu tenho certeza que vai ser incorporado, são as reuniões, nem todas serem presenciais. Eu sempre achei uma barbaridade o cara fazer 3, 4 reuniões, todas presenciais, desnecessário. Eu acho que se a gente tiver uma presencial, provavelmente a PPM com o cliente, tá mais que bom. Tá mais que bom. Eu ficava inconformado que a gente se metia no trânsito de São Paulo para fazer a primeira reunião com a agência lá em Pinheiros, por exemplo, e aí depois a pessoa, vamos correr, que a reunião com o cliente é na Avenida Paulista. Em São Paulo, todo mundo preso no trânsito, para cima e para baixo, aquele trânsito. Eu digo, isso é uma bobagem. Eu sempre falei, gente, vamos fazer. Agora, na marra, está sendo feito e está provado que dá certo. Sim. Não tem a menor necessidade. A gente tem que estipular qual delas é a presencial. Eu, se pudesse escolher, eu escolheria o briefing.
sabe? Quando você vai me passar o filme. Eu acho essa uma parte... Porque o resto, por exemplo, a PPM, quando você está mostrando as coisas, você está mostrando as coisas. Você mostra aqui, sabe? No briefing, talvez estar pessoalmente, tu entende mais o que o cara está querendo, sabe? Mas isso sou eu. Mas uma coisa eu tenho certeza, não vai voltar a ser essa coisa de todo mundo pegar o carro, vai para lá, todo mundo pega o carro, vai para cá, sabe? É um desgaste. E outra coisa também é que tem muita gente que vai diminuir muito por conta de não precisar ter grandes salas de reunião. Pouca gente vai precisar disso. São aprendizados. Eu tenho visto um monte de... Eu vi uma matéria ontem na Globo News dos escritórios vazios aqui na Faria Lima, então visto de fora, assim, uma coisa desoladora. Aqueles escritórios gigantes, tudo vazio. Quem vai convencer alguém de que aquilo ali é indispensável depois de passar um ano não usando? Tu é obrigado a repensar isso. Mesma coisa, o cara vai dizer para ti, ó, Ricate, na pandemia tu não conseguia filmar em 8 horas? Conseguia. Por que agora você não consegue mais? Não podemos, sabe? Então, eu acho que muitas coisas que antigamente era impossível de ser feito, vai ser possível de ser feito. As pessoas vão adquirir uma nova disciplina. Quem se acostumar a filmar agora vai ficar mais rigoroso em relação ao horário, sim, eu acho. Eu gosto muito dessa parte de cumprir com o que eu combinei com a produção. Ai, que bom. Como produtora, eu acho isso ótimo. Acho muito bom. Dificilmente você vai me ver estourando um set, pedindo coisa que não foi combinada, muito difícil, sabe? E a pandemia agora, a improvisação meio que deu uma cortada. Claro que tem coisas que é bem ruim, como eu falei, não levar um backup para o set, isso vai acabar, nós vamos voltar a ter opções de casting, opção de figurino, porque tu escolhe os figurinos, tu higieniza todos, mas daqui a pouco eu digo, não, vamos descolar um chapéu, não vai descolar um chapéu. É o que estava ali. Vai ter que vai higienizar o chapéu, sabe? Uma coisa... Estou dando um exemplo bobo, mas isso nós vamos voltar a ter esse benefício de ter a dúvida, por não ter certeza se vai ser esse ou se vai ser aquele. Isso nós vamos voltar a ter ainda bem. Mas eu acho que nós vamos incorporar definitivamente reuniões à distância, algumas, e rigor com os horários. Eu acho que isso é uma coisa que tu aprende. Isso aprende. E a produção tem mais chance, porque o diretor dizia, não, eu preciso, mas agora, por que agora você não precisa? Agora você não precisa, né? Ela aprendeu a fazer. Aprendeu a fazer, né? Uma das coisas que principalmente os técnicos estão levantando, uma questão que eu acho que é uma questão bem importante, é o profissional multitarefa. No caso de equipes mais enxutas, então, por exemplo, eu sou produtora e aí no filme eu vou fazer a direção de produção e também vou trabalhar na segurança sanitária, vou fazer as duas coisas. Por quê? Porque de repente não dá para botar duas pessoas. Por exemplo, em publicidade as equipes são um pouco maiores, mas assim, vai rodar um filme, então assim, chama o assistente de câmera para fazer também não sei o quê, não vai levar o logger junto, o assistente de câmera já faz o logger, né? Já vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo para não inchar a equipe. E isso está provocando, né, uma grande preocupação com a perda de trabalho, né? Dos muitos técnicos Isso realmente é bem que a gente tem. Isso é bem preocupante, porque sob pretexto não, porque não é um pretexto, sobre a realidade que é você precisar enxugar a sua equipe, as pessoas estão fazendo mais de uma função. Tá? O que acaba fazendo com que o orçamento também diminua. E eu temo que isso passe a ser uma regra também, que passe a incorporar, sabe? A valorizar quem faz duas funções. Nós vamos ter que discutir isso, viu? Isso aí, para não acontecer, vai ter que ser lei de não acontecer, sabe? Porque senão uma produtora vai fazer, o orçamento vai ficar melhor, entendeu? Do que a outra. Então, tipo assim, ó, a pessoa que faz a direção de arte vai fazer também o figurino, sabe? Já está acontecendo. Sim. Está acontecendo. Quando o figurino não é porque às vezes o figurino é o filme.
roupa de moda, todo figurino é o filme. Mas tem uma hora que não. O pai e a mãe ali não é, uma camisetinha. Aí a pessoa incorpora. Como é que desincorpora depois? Sabe? Então, a categoria realmente tem que ficar atenta a isso, porque isso não... Isso assim, ó, se decidir que vai ser assim, vai ser assim. Mas, como é que eu vou te falar? Eles vão ter que ter muita força para isso não ser permitido. Não pode acumular, sabe? Eu não sei como isso é possível. Porque se for uma questão de opção da produtora, todo mundo vai fazer, porque os orçamentos são decididos por esses detalhes de equipe, de casting, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a luta não vai ser fácil. Porque essa história de multifunções, tu estabelece, tu começa a trabalhar 1 ano com isso. Como é que tu volta para aquele número lá? Sabe? É uma armadilha. A gente já passou pela armadilha do esse filme é para a internet, então é mais barato. E depois ele deixa de ser para a internet e vai para o ar. Sabe? Isso aí já foi uma armadilha que a gente começou porque para nós não faz diferença se é da internet, se é para cinema, se é para TV. Sabe? Você pega o seu filme, você veicula onde você quiser, né? Verdade? E eles começaram a achar que para a internet é mais barato. Eu digo, mas por que é mais barato? Mais barato para você, para sua mídia, né? Mas a produção... E então a gente embarcou, essa foi uma armadilha que a gente já caiu e já baixou o nosso custo de produção, sabe? A nossa realidade de custo de produção. E agora essa outra da equipe com as pessoas fazendo várias funções é o próximo desafio e isso aí já está acontecendo e quem não orçar assim não vai nem filmar, quer saber, hoje nessa realidade. O problema é que a gente sabe muito bem que depois a realidade vira uma regra, uma norma. A gente começa a ver quanto é que custou esse filme. Esse filme custou 2x. Por que agora o mesmo filme custa 3x? Sabe? Porque com essa história da pandemia também transporte é uma coisa que está se cuidando muito. Pode ficar enfiando as pessoas, sabe? Transporte é um item que mudou bastante. E encareceu. Tudo. O transporte encareceu porque as pessoas não podem mais andar em conjunto, né? Elas têm que andar de forma individual. Aí tu tem que arranjar um transporte para cada um. Isso deu uma aumentada. Foi bem complicado. Mas eu penso assim, no cinema, por exemplo, né? Que a minha experiência é na área de conteúdo. Então, o diretor trabalha com 2 assistentes, agora trabalha com 1 assistente. Daí no ano que vem o cara vai filmar, eu quero meus 2 assistentes. Mas por que se tu já trabalhou o ano passado com 1 só? Então o segundo assistente de direção morreu. E o cara que fazia segundo assistente de direção vai ficar sem trabalho. Isso é uma das coisas que eu acho bem preocupantes, assim, que é como tu falou. Eu acho que isso efetivamente vai acontecer. Essa e outras, né? Essa e outras. Agora o segundo assistente de câmera é o logger. Tem um monte de coisa assim também. Ou o assistente de câmera não tem segundo assistente e ele é o logger. Também já estou vendo isso, o orçamento assim. Tem 1 assistente de câmera. E aí tu pergunta, e cadê o Eletra? Né? Às vezes, assim, até para um documentário, cadê o Eletra? Não, a gente vai ajeitar aqui, vai ajeitar ali. Não posso sair sem Eletra? Não posso? Camareira. Acabou. Camareira, o grande problema que eu acho da camareira é porque, assim, se tu é o ator e eu sou a figurinista, eu não posso te vestir, tu tem que te vestir sozinho. Então não tem por que ter a camareira, eu vou te entregar o teu figurino higienizado, tu vai entrar ali e vai te vestir sozinho. Também eu não posso te maquiar. Sim. Tu vai ter que te maquiar sozinho. Eu acho que a maquiagem, eu acho inevitável que ela volte. Sim. Ela volta. Mas a camareira, porque uma coisa também, além de ser injusto com a camareira, por outro lado, fica provado que é possível fazer. Sim. Entendeu? É uma questão de a gente tem que se reorganizar e repensar as funções, né? E isso eu sei que para o mercado, para o nosso mercado, isso é péssimo. Começa realmente a fechar funções, né? Mas vão ter que negociar isso aí para uma transição, porque se for falar a verdade, é isso. O Vivicati não está conseguindo fazer, está conseguindo fazer. Não é só dar uma organizadinha e fazer, infelizmente, muitas vezes é. Tem filmes que não vai mudar. O filme com um casting grande, você vai ter que ter, sabe? Acompanhar. Você vai ter que ter. Mas os filmes que é mais da metade, que é casal, família, cenas separadas, vai ser difícil retomar.
a equipe completa, vai ser difícil retomar. Aquela que você pega ali a ordem do dia, está todo mundo ali, primeiro assistente, segundo assistente, primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, logger. Isso aí eu temo que dificilmente vai voltar, só em filmes grandes mesmo, sabe? Os filmes do dia a dia, não vai ter. Duvido. Imagino também. Bom, eu não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse momento de pandemia e da filmagem na pandemia, sim, da pandemia tem bastante coisa. Mas... O que eu acho assim, ó, a nossa categoria, eu também passei por isso. A gente, quando a pandemia virou esse problemão para todo mundo, a gente se sentiu desamparado, sabe? Ninguém olha por nós. Mas aí apareceu o seguinte, a gente também nunca se organizou. Nunca. Sabe? A gente quer o quê agora? Nós estamos com um problema. O que vocês vão fazer? Não. Se a gente fosse uma categoria organizada, as coisas teriam andado melhor. Na verdade, não. Sabe? As pessoas não acompanham, as pessoas não conversam, as pessoas não se organizam. E aí, agora ficou ruim. E eu acho que é fundamental que a gente sente, converse e, a partir de agora, realmente se organize, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter que algumas coisas que se a gente quiser que que 1/3 das funções não desapareçam, vamos dizer assim, a gente vai ter que ter força e união para isso. Senão, não vamos segurar essa onda. A pandemia fez com que os clientes, as agências, quem nos contrata, né, percebesse que é possível fazer as coisas de uma maneira mais enxuta. Isso aí, a gente tem que aprender com isso, e para não ser uma coisa muito impactante, que realmente leve muitas funções as pessoas a perderem completamente seu ganha-pão, a gente vai ter que ver aonde que a gente vai fincar pé e como que a gente vai ter força de não ceder a algumas coisas, sabe? De não abrir mão de ter essas funções. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, claro. Porque se for para a lei do livre mercado, para o que é possível ser feito, vão sumir as funções. Vão tudo para o beleléu. O assistente de direção vai trabalhar mais umas 3 horinhas por dia, já trabalha, que é um camelo, vai trabalhar mais ainda. O diretor também vai acumular um período. Exatamente, todas as funções. Imagina. O gaffer parece um louco no set, né? O gaffer vai lá, arruma aqui, arruma ali, tá ele mais um no máximo. Né? Ou ele vai estar sozinho em alguns sets. É bem complicado isso. No set, os filmes do dia a dia ele está sozinho. Aqueles filmes normais. Não, e em conteúdo, longa, média, programa de TV, não vai ter mais equipe grande. Sim, né? Isso com certeza. A publicidade ainda talvez possa segurar um pouco mais, mas a cinema não vai segurar, não. Não segura. Os orçamentos estão caindo pela metade. O ajudante, o cara da produção, ele vai virar eletricista, ele vai lá e vai arrumar o refletor para cá. Exatamente isso. Isso a gente vamos ter que falar sobre isso imediatamente, sabe? A realidade mudou forçosamente e para sempre, na verdade. Infelizmente. Bom, eu quero te agradecer muito por ter participado desse programa, né, dessa videoaula, que a gente imagina que vai servir para ajudar novos realizadores, ou mesmo realizadores que estão se reinventando agora no momento de pandemia. Então, muito obrigada por tu, dividir com a gente. Pensarem sobre isso e até questionarem. Não, isso que você está falando não é verdade, né? Mas é um ponto de partida para uma discussão. Sim. Muita coisa que se falou aqui talvez não seja bem isso. Mas é o que eu tenho, é o que tem me afligido, tá bom? Muito obrigada e até breve.